Pai do Senhor, eu sou a Bispa Eliane e quero trazer a segunda parte, Dizem, mas não fazem, parte 2, com o tema O fardo da religião versus o fardo de Jesus. Era comum naquela época as pessoas buscarem nos ensinamentos rabínicos mais entendimento da lei e das profecias. Mas os mestres judeus faziam das escrituras um conjunto de regras, um verdadeiro jugo. As pessoas procuravam entender melhor a palavra de Deus com eles, mas acabavam ouvindo doutrinas que eram muito difíceis de serem praticadas. Então, certa vez, para contrapor a dominação rígida e inflexível desses homens, o Salvador convidou todos a virem a ele, a fim de conhecerem uma maneira eficaz de relacionar-se com Deus, sem depender de homem algum. E ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30, assim: Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O quadro da sociedade judaica era tão deplorável que podemos imaginar a agonia de Deus ao ver gente aflita e sedenta da sua palavra, buscando ajuda em homens que nada tinham para lhe dar. E foram pessoas cansadas e oprimidas e desejosas por encontrar a verdade, o que mais o Senhor Jesus viu ao ser enviado a este mundo. Elas cumpriram exaustivamente rituais intermináveis, mas não encontravam alívio para as suas dores. As muitas imposições e intransigências e julgamentos humanos só as afastavam ainda mais da vida eterna. Esse fardo da religião se opõe aos chamados do Altíssimo para toda a humanidade. Deus nos orienta a ir até o Senhor Jesus, e ver a sua mansidão e humildade, características que encontravam com a soberba e o autoritarismo dos líderes religiosos daquela época. Ir até Jesus é perceber que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque há justiça e compaixão na sua natureza. Portanto, o papel daquele que serve a Deus é executar o que o nosso Senhor se dispõe a fazer. Aliviar o peso do sofrimento, da culpa, do medo, da angústia que as pessoas carregam. Afinal, a grandeza do Evangelho está justamente na oferta do Filho de Deus para dar descanso às almas sofridas e não afligir ou iludi-las ainda mais. Contudo, ao longo do século, os religiosos não entenderam isso. Muitos foram oportunistas e usaram as dores do povo para aprisioná-los. Mentes inspiradas pelo mal criaram e continuaram criando sistemas religiosos rigorosos e cheios de exigência que não são cumpridas, nem mesmo por seus próprios líderes, mas são cobradas dos seus membros do mesmo modo como faziam os escribas e os fariseus no passado. Em nossos dias, os maus servos ainda continuam atando sobre os ombros das pessoas fardos, simples fardos de legalismo, proibições, censuras, obrigações que as torturam e as impõem
de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como vai dizer em Romanos 12, 2. Além disso, por terem o foco desajustado em relação à vontade divina, esses servos ignorantes, de maneira grave, os mais desprezados da sociedade, enquanto que os olhos do Altíssimo são estes, os que mais precisam receber auxílio espiritual. Vamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. A humildade fez o Senhor Jesus submeter-se a toda a vontade do seu Pai. Mesmo passando por dor, humilhação, sacrifício, com humildade, mansidão e paciência, ele cumpriu os seus deveres como Salvador e está sempre pronto para atender às necessidades dos aflitos. Ser manso e humilde não é um traço inerente apenas ao Senhor Jesus. Longe disso. Todos os que são regenerados e salvos aprendem com ele a ser assim também. O testemunho de Moisés prova isso. Números capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mas do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés subiu ao Monte Sinai como um homem comum. No passado, a sua primeira reação a uma justiça foi assassinar o egípcio que espancava o hebreu. Lá em Êxodo 2, de 11 a 12. No entanto, o encontro dele com o Senhor transformou ele de tal maneira que, mesmo tendo o árduo trabalho de guiar um povo rebelde e ingrato, Moisés permaneceu firme e íntegro em sua missão. Foi caluniado, incompreendido, ferido, mas não se ressentiu. Também foi invejado, maltratado até pelos irmãos Arão e Miriam, mas nem por isso revidou. A ira foi vista novamente em Moisés, apenas quando a honra do Todo-Poderoso foi aviltada com o culto dos hebreus ao bezerro de ouro. Lá em Êxodo 32. A força de Moisés para suportar a perseguição era percebida na sua disciplina e na sua segurança para lidar com as provações. Por isso, o próprio Deus o defendia. Em contrapartida, o orgulho, a prepotência, a ambição pessoal de muitos trabalhadores na seara divina tem fechado a porta que Deus outrora abriu para ganharmos almas. Os servos infiéis, com o seu comportamento carnal, têm causado mais mal à igreja do Senhor Jesus do que aqueles que abertamente se declaram inimigo dela. Isso não é de se admirar que há uma multidão vacinada contra o Evangelho e machucada por aqueles que deveriam ser os diligentes cuidadores da alma dessas pessoas. A indiferença de muitos pastores e obreiros e evangelistas em relação à sua maneira de viver e ao zelo da obra de Deus atrairá para eles próprios um duro julgamento de eternidade. Aqueles que têm se deixado esfriar na fé e se corrompido com o brilho deste mundo prestarão conta ao Senhor Jesus, assim como os habitantes de Corazim e de Betsaida. Mateus 11, de 20 a 24. Estas pessoas, embora tivessem visto tanto milagre e ouvido valiosos ensinamentos do Senhor Salvador, escolheram o caminho do orgulho, da incredulidade, e não agora destinadas ao juízo eterno.
Mas o Senhor ainda hoje dá oportunidade para o servo que está negligenciando a sua obra. Se este servo desejar retornar o caminho da retidão, aprenderá com o Espírito Santo a ser humilde para reconhecer seus erros e mudar. Afinal, a base do caráter do filho é a humildade. Sendo assim, aqueles que de fato desejarem ser discípulos de Jesus devem seguir o seu exemplo, pisar em suas pegadas e cultivar as mesmas virtudes do Mestre. Deus abençoe. Até o próximo.